Depois de meses de pregações ininterruptas, nós avançamos um bocado em Gênesis, graças a Deus. Estamos chegando no último arco narrativo deste grande livro que é Gênesis. Muito bem, você está vendo como nós vamos começar essa grande história, essa bela história, essa história tensa, que é a história de José. E eu estou dizendo o seguinte: todos nós, nos vendo como em espelho nessa história, estamos seguros porque estamos rodeados pelas muralhas da graça. Eu vou tentar pregar hoje. Essa ponte que está sendo representada aí é a ponte Raybon, que ela foi construída lá nas cataratas do Niágara. Já ouviu falar dessas cataratas? Então, essa ponte tem uma história muito interessante. Ela foi construída numa época em que não havia muita tecnologia, guindastes e tudo mais. Essa ponte começou, sabe como? Ela começou com uma pipa. Então fizeram um concurso, o engenheiro lá fez um concurso, para ver o menino que conseguia passar uma pipa de um lado para o outro, com um fio. E aí ele daria ali $500, que era muito dinheiro para a época. Então, um menino conseguiu, passou o primeiro fio para lá. E depois um fio voltou. E esses fios foram se construindo, mais fios, mais aparelhagem, daqui a pouco madeira, daqui a pouco ferro, daqui a pouco soldagem. E depois de mais de 50 anos, essa ponte foi construída. Um milagre para a época. Quem inaugurou essa ponte foi a rainha da Inglaterra, foi a primeira que pisou nela. É a ponte arco-íris, né? Raybon. Então, você imagina uma ponte desse tamanho, que começou com uma pipa. Uma pipa. As coisas começam pequenas, irmãos, para depois se tornar o que elas deveriam ser. A história de José vai nos ensinar muitas coisas. São muitas cenas, reviravoltas, sonhos acontecendo, 3 sonhos estruturando: o sonho de José, o sonho dos companheiros do cárcere, o sonho de Faraó. São muitas reviravoltas, algo inesperado, o luto do pai, depois o retorno para o pai. É belíssimo, é uma história padrão, como toda história deveria ser, cheia de emoções, cheia de beleza e ainda mais uma história verdadeira, porque ela aconteceu mesmo, porque o povo de Israel sabia que ela aconteceu, porque ela reflete Cristo em si mesmo. Mas uma das grandes coisas que nós aprendemos é que nós não sabemos a nossa história completa. Nós não sabemos onde vai dar essa pipa. Nós não sabemos onde vai desaguar essa água que começou a correr agora. Nós não sabemos. A Bíblia hebraica muitas vezes procura resolver o problema do mal, explicar o sofrimento. E uma das explicações mais belas, porque é uma história, porque aconteceu, além de Jó, é a história de José. E uma das possíveis explicações é essa: você não sabe o motivo pelo qual você está sofrendo hoje. Você não entende. E eu também não consigo entender, porque nós somos limitados. Nós não conseguimos vislumbrar a ponte Raybon, a ponte bela, que quem olhou há 50 anos atrás dizia: não vai dar em nada isso aí. Não vai dar em nada, é em vão. Um menino passando um papagaio, uma pipa para o outro lado. Isso é besteira. 50 anos depois, lá está a ponte. Uma ponte que não caiu. Esta é a nossa cena, irmãos. José, muito descontextualizado, nós sabemos que ele nasceu, só isso. De repente ele é lançado diante de nós. Uma coisa que chama a atenção, veja o versículo 1 comigo, é que essa não é a geração de José. Todo o livro de Gênesis é construído sobre as gerações, os toledotes. Esta é a geração, ou são as gerações de fulano. Nós ainda estamos nas gerações de Jacó. A história ainda está dentro do arco de Jacó. Jacó não morreu. Ele ainda está vivo, mas o foco se estabelece em José. Veja o versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e segue o versículo 2. Esta é a história de Jacó. E aí começa a história de José. Por que isso?
Porque é como se fosse um arco dentro de uma história maior. Lembra, a história contada aqui não é simplesmente para entreter crianças. Não é para colocar crianças para dormirem. Essa história é uma história teológica. Ela diz respeito ao coração. Ela diz respeito à revelação de Deus. E é interessante isso, porque muitas vezes tratamos essa história como uma história de dormir, que nós contamos para os nossos filhos, para eles dormirem. Tem muitas outras histórias que podem ser contadas também. E é saudável que você conte as histórias bíblicas, mas temos que entender que essas histórias se revestem de um significado muito maior, de um significado eterno. As nossas almas estão aqui. É a história de Jacó. O que importa é saber dos patriarcas. Esses patriarcas receberão a promessa dada por Deus? Porque Yahvé prometeu para Abraão. Então, vejamos, Isaac vai conseguir? Jacó vai conseguir? Jacó ainda está aqui em xeque. E tem 12 filhos. Para dar errado é bem facinho. Para as coisas se desandarem, para um filho se levantar contra o outro, para um matar o outro, é bem fácil. E é justamente isso que acontece. Velha história, irmão matando irmão, Caim e Abel. Por isso que a aliança do Senhor, o estabelecimento da relação do Senhor, encontra-se e bate no muro dos pecados dos que receberam a aliança. Não é assim comigo e com você? Deus estabeleceu uma aliança belíssima conosco. Espírito Santo, igreja, as bênçãos espirituais da graça de Cristo em nosso coração. E por que nós somos tão frágeis? Porque essa aliança se encontra com o muro dos nossos pecados. Tem a igreja, um local para desenvolver os dons, mas eu não vou para a igreja. Tem a graça do Senhor Jesus, mas eu continuo vivendo no pecado. Não me utilizo da graça. Esses são os nossos problemas. Siga a história comigo. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Essa é a cena de abertura, pouca contextualização. Você sabe que das 4 esposas, 2 concubinas, Jacó consegue chegar a 12 filhos, que seriam posteriormente os patriarcas às 12 tribos de Israel. É provável, muito provável, que Raquel já havia morrido aqui, e talvez seja esse o fato do amor, da ternura muito grande de Jacó. É o seu último filho, é o caçula, e ainda mais da esposa que morrera, da esposa que deixou ele. A herança que ficou foi seu filhinho. Ele via, talvez, a sua mulher. E ali ele tinha-o em uma grande estima. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. Você está vendo ecos muito claros aqui de Esaú e Jacó, do favoritismo, das conexões complicadas familiares. As mesmas coisas estão acontecendo aqui. Irmão contra irmão, mas agora é diferente. Irmãos contra irmão. Um irmão que é favorito, Jacó cai no mesmo problema. Tem tantos paralelismos aqui que nós poderíamos elencar, mas um dos mais interessantes é que Jacó tenta enganar o seu pai por meio de peles. Ele usa a pele para parecer com Esaú, lembra? Agora, os filhos de Jacó usam uma pele sangrenta para dizer que José morrera. São as ironias, parece que os pecados de Jacó continuam o perseguindo nos seus problemas familiares. Jacó não sabe lidar muito. Agora Israel, chamado Israel. Mas o texto deixa muito claro no versículo 3. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. E o fato desse favoritismo se dá por meio do tecer dessa túnica. Uma túnica talar de mangas compridas. Você perceba que as traduções não trazem mais a ideia de colorida, né? Nós crescemos com esta visão da túnica colorida, parece um arco-íris. Lembra que você via os cartazes, né? Túnica cheia de cores, era até estranho.
mas porque não tem uma base para a gente estabelecer essa tradução. Mas é uma túnica cara, é uma túnica de reis que ela é longa, ela é uma peça só de tecido, é uma túnica talar. Então, a ideia é que, se você vê cada um dos filhos e como eles se vestem, eles estão se vestindo de um nível muito abaixo do que José. José tem as melhores roupas. José tem o melhor carinho. Há muita falta de sabedoria acontecendo aqui. Há muitos erros, pecados que entram na trama, dentre eles o favoritismo. E há pecado do outro lado, nós não estamos justificando ninguém aqui. Do outro lado, seus irmãos, vendo este fato, versículo 4, já não podiam falar com ele de forma pacífica. Não se entendia o que era perdão. Não se entendia, inclusive, da inocência de José. De José parecer aqui um pouco como Provérbios estabelece, um menino burro, um menino sem senso, sem noção da realidade. Não é nem que ele é um pecador horrível, que ele está fazendo para humilhar isso, os seus irmãos, mas é porque ele não tem senso. Ele é, numa palavra mais bonita, inexperiente. E seus irmãos não o perdoam. Porque, afinal, a gente é bom em perdoar os de fora, né? Mas perdoar irmão de sangue, não perdoa, não. Eles não perdoam, e é muito forte a palavra aqui, já não podem falar de forma pacífica. Em outras palavras, odeiam-no. Não tem mais paz. A ideia de que eles não conseguem nem saudá-lo com shalom, com a paz. Que a paz esteja com você. Aqui não. Esse menino aí não tem paz. Uma outra ironia do texto é que o pai manda que ele vá vê-los, cuidando dos rebanhos, para ver se eles estão em paz. José vai em missão para ver se eles estão bem. E eles mesmos não querem o bem de José. José não é inocente. Jacó não é inocente. José é inocente pela inexperiência, mas peca também. E tem o sonho, e na sua inexperiência, na sua falta de senso, conta o sonho. Para que contar? Nós nos afastamos do texto e vamos vendo os erros acontecendo e vamos dizendo, mas eu não faria isso. Mas eu não cairia nessa armadilha. Mas pense que, no final das contas, tudo isso precisava acontecer. Porque nós estamos rodeados pela graça de Deus, de um Deus que usa todas as coisas para a sua glória. É por isso que Deus usa todos esses erros, especialmente os erros brutais, violentos dos irmãos de José, para cumprir um propósito maior. Para revelar o seu plano, um plano desconhecido até então. Um plano que demora anos. Leva uma vida, irmãos. Nós lemos os fatos bíblicos como se eles acontecessem mês após mês, até mesmo ano após ano, e não percebemos que levam décadas. Leva a duração de uma vida. Deus pode, já pensou nisso? Usar a tua vida para uma coisa, usar a duração da tua vida inteira para cumprir um propósito, se Ele quiser. Mas eu queria cumprir 10, Senhor, mas eu só quero um. Já imaginou que o propósito da tua vida, no plano de Deus, pode ser abençoar só uma pessoa? Uma mãe que se restringe de fazer muitas coisas, mas sabe que está abençoando o seu filho. E tem um coração muito tranquilo em relação a isso. São variadas as formas e os caminhos pelos quais Deus se revela em nós, pelos quais Deus escreve as nossas histórias. Mas aqui está José com a sua inexperiência. Continua para a segunda cena. A primeira cena é da preparação. A segunda cena agora é do contar do sonho, da revolta, da pergunta de Israel. Versículo 6. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. A José tem outro sonho e conta a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve?
Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. Entretanto, o pai guardou aquilo no coração. Mesma frase usada para Maria em relação a Jesus. Maria guardava todas essas coisas no coração, tentando entender. Os sonhos são importantíssimos no Antigo Testamento e no Antigo Oriente Próximo. Tanto para quem seguia a Yahvé, o Deus verdadeiro, como para quem não seguia. Sonhos eram importantíssimos. Agora, sabe qual é o problema do sonho? É porque eu posso mentir para você dizendo que sonhei e não sonhei nada. E quem é que prova que eu não sonhei? Não tem contexto religioso nenhum. Eu durmo, acordo e lembro. Inclusive, o sonho tem outro deslize que é o seguinte: às vezes nós esquecemos os detalhes dele. O que parece no Antigo Testamento é que quando o sonho é revelatório, não há dúvida. O sonho é muito claro. A mensagem é muito clara. E você vai perceber outra coisa na história de José. As coisas são sempre duplas. Ele tem 2 sonhos. Quando ele está no cárcere, cada um dos seus companheiros tem um sonho, formam 2. E Faraó vai ter 2 sonhos. E há uma chave lá em Faraó interessante, que é como se o 2, o duplo, fosse para confirmar que era aquilo mesmo. Teve um sonho, ficou com dúvida? Pois está aí outro sonho para confirmar. E é essa chave mesmo. A chave está correta. Está confirmado. Foi Deus que mandou, porque não tem como. 2 sonhos com o mesmo tema, mas com jeitos diferentes. Entretanto, o segundo sonho ele é mais estranho, né? Porque no primeiro sonho, os irmãos o odeiam mais, sentem mais raiva dele. Mas no segundo sonho, entra o pai e a mãe. A mãe aqui nós não sabemos bem explicar quem era. Se Raquel ainda estava viva, se nós temos aqui a presença de Lia como representante dessa maternidade, como a mulher da casa, eu acho muito menos provável que sejam as servas. Seja mais provável Lia como a representação dessa mãe, dessa maternidade da família. E o próprio Israel percebe que a coisa não está certa. Que sonho é esse, meu filho? Não faz sentido. Como eu vou me prostrar, eu e sua mãe? Não, meu filho. Mas perceba que a reação de Jacó é um homem mais manso, né? Não é um homem bruto como seus próprios filhos. Ele espera, ele aguarda. Inclusive, é uma reação sábia. Vamos ver os próximos passos. E já vão ficando aqui lições interessantes em relação à mudança no coração de Israel. Eu falei que ele tem sido perseguido ainda pelas consequências dos seus pecados, por conta da ironia. Mas esse homem mudou. Porque pensa aqui na sua vida. Se você está vendo alguém te ultrapassando, se você está vendo alguém que não merece crescendo, e você sabe que merece, não cresce, e se dobra de joelhos diante do Senhor e pergunta: Senhor, eu estudei tanto, fulano não estuda nada, consegue as coisas, eu não consigo. Senhor, eu me esforço tanto no meu trabalho, o patrão não vê nada, mas fulano não faz nada, passa o dia ali olhando o Instagram e recebe promoções. Como é que pode? No instinto da comparação, o que é sábio fazer? Aguardar. E é difícil aguardar, porque o nosso coração se revolta. Aguarda. Vê onde vai dar. É possível que Deus abra uma porta para você no momento certo e que não seja a hora dele abrir agora, porque você não teria maturidade para lidar. E que este ímpio, talvez, que está prosperando, logo mais ele vai cair. Espera. Aguarda. Uma das grandes lições é essa, paciência. Nós não sabemos como a história vai acabar. Em termos mais brincalhões e mais juvenis, só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Só acaba no final. Até lá, nós estamos tentando entender. Eu li essa frase num contexto pagão mesmo, mas interessante e dá para fazer certas aplicações. No final das contas, todos nós estamos ainda aprendendo a viver. Todos nós somos crianças ainda. Por mais que você tenha idade, mas nós estamos passando aqui de maneira muito rápida. Todos nós ainda estamos aprendendo a como é que funciona esse jogo, né? E quando a gente aprender, já vai ser tarde demais. Nós vamos para outra vida. Os irmãos tinham inveja dele. Perceba que o texto todo está mostrando ódio, raiva, inveja, competição.
segue para a terceira cena. Está comigo? Segue para a terceira cena. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: eu estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Essa é a terceira cena, uma cena de transição. Nós temos ainda a câmera na casa do pai, Josézinho está com o papaizinho, os irmãos saíram para trabalhar, mas Israel parece um homem cuidadoso, ele está preocupado. Os seus outros filhos estão trabalhando, ele está preocupado com a segurança deles. Sabe por quê? Porque eles estão apacentando nada mais, nada menos do que em Siquém. Naquele lugar que os irmãos mataram um bocado de gente e colocaram ele em grande perigo. É uma terra perigosa. É uma terra em que aconteceu muita coisa, que ele é jurado de morte. Então, Jacó está agoniado. Sabe quando o filho sai? Eu não sei como é isso. Mas você diz para ele chegar 10 horas e dar 11 horas. Já sentiu isso? Eu vou chegar lá. Mas eu estou me preparando. E aí você fica agoniado, né, com a segurança deles. E assim Jacó está, assim Israel está. Manda José para fazer esse mandato. Menino, né? Vai comprar uma Coca-Cola ali, menino. E ele vai e volta. Mas o texto nada fala de Deus, irmãos. Nada fala de Deus. Nada cita Yahvé de maneira presente nas palavras ou nos termos. Nada. Mas Deus está fazendo tudo aqui. Uma das coisas principais é o versículo 15. É que um homem encontrou José que andava errante, ele se perdeu. Ou mesmo ele chegou em Siquém e não encontrou os irmãos. Disse: agora? Não tem como ligar, não tem GPS. E agora? E Deus manda esse homem, por acaso, para encontrar com José e dizer que ainda ouviu uma conversa, que eles iam até Dotã. Dotã já é fora de Siquém. Dotã é um lugar para onde Elias e Eliseu passam algumas vezes. Mas é uma cidade até então desconhecida. Eles estão lá. Olha Deus arquitetando as coisas. É isso mesmo, irmãos. Deus está levando José para apanhar. Deus está conduzindo o xadrez para José ser humilhado, ser jogado na cisterna. Eu acho tão estranho, porque a história de José é preferida em muitos púlpitos neopentecostais. É uma história extremamente usada e pregada, cansa por vezes. Todo domingo, certos pregadores pregando sobre a história de José. Porque, para o neopentecostalismo, o que é a salvação? Não é ir para o céu. Não é o pentecostalismo extremo que eu digo, extremado. A salvação é você sair de baixo e alcançar o sucesso. É sair do pó, da humilhação, da pobreza e melhorar de vida. Então é uma história que se encaixa, né? É uma história de alguém que foi humilhado e depois foi levantado. E é isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Aceite. Mas é estranho porque não é bem isso. Porque antes de chegar lá, tem toda uma questão que nenhum de nós aceitaria de bom grado. Que se Deus propusesse para nós de maneira clara, nós diríamos: não, Senhor, para chegar nisso tem que passar por isso, e não é nem para mim, né? Porque a história não é centrada em José, que José vai sobreviver. A história é centrada nos outros. José passa tudo isso pela sobrevivência dos outros 11, que são inimigos dele. Isso é o sucesso diante do Senhor. Não é que eu cresça, mas que eu sirva os outros. Ah, mas ele foi ali e ficou com o faraó. Certo. Mas a história acabou ali? A história continua para ele abençoar e foi para isso que ele foi colocado lá. Mais para frente nós vamos ver. Quarta cena, o encontro, a tensão, a pergunta: e agora como é que vai ser? De longe, versículo 18.
eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Olha, venham, pois, agora, vamos matá-lo. Vamos jogar o corpo dele numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta para o pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá, aquela de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. É aqui que começa a história, né? É como se tudo isso fosse introdução para a confusão que começa, para a mudança, para a reviravolta do menino Nutella, agora transformado em escravo. Mas perceba que Rúben, mais velho, sente um peso de responsabilidade. Ele já vacilou com seu pai. E agora ele percebe que não pode vacilar outra vez, especialmente atentando contra a vida do seu irmão. Olha como Deus está trabalhando aqui. Porque quando Judá dá o seu conselho, que não era o que Rúben estava pensando, Rúben estava pensando em enrolar seus irmãos, dizer, depois que eles saem, eu tiro ele e levo de volta para o meu pai. Mas Deus tira Rúben da jogada. Rúben saiu. Rúben não está mais lá para protegê-lo. E agora Judá diz, o esquema é esse aqui. Por quê? A gente não mata. Olha que conversa sem futuro. Irmãos se perguntando como vão se livrar de uma pessoa, se livrar de um corpo, mas não querem matar porque vai ser difícil se livrar de um corpo. Será que a gente enterra? Será que a gente derrete no ácido? Não, mas Deus vai ver. É como se a ideia aqui fosse um eco lá de Caim e Abel, que eles sabem, no final das contas, que o sangue do seu irmão vai clamar, que não existe assassinato perfeito. O que é que nós vamos ganhar de Judá? O que é que nós vamos ganhar? Vamos vendê-lo. Afinal, a ideia é não vamos derramar um sangue que é do nosso sangue. Mais uma ironia do texto. Quem são os mercadores? São ismaelitas. Depois o texto os chama de midianitas, mas é a mesma coisa. Ismaelitas, lembra de Ismael? Lá é parente bem longe, né? É de outra linhagem, é de uma linhagem que não era pretendida pelo Senhor. São esses mercadores que parecem atravessar o deserto, que recebem e compram a mercadoria, esse escravo, por 20 moedas de prata. Há toda uma defesa acerca do paralelo entre a história de José e a história de Jesus. E eu concordo com muitas delas. Eu só não posso dizer, nem você, meu amado irmão, que José é um tipo de Cristo. Porque, afinal, o Novo Testamento não fala sobre isso. O Novo Testamento não confirma. Agora, que há muitos paralelos, ele é traído pelos seus próprios irmãos. Ele é vendido por 20 moedas de prata. Ele é escravizado, ele é levado ao Egito. Então, são muitos paralelos sendo trazidos aqui, e um dos mais interessantes é que os camelos que vinham com especiarias, bálsamo e mirra. Lembra de Jesus? Lembra dos presentes? Faltou um aqui, mas há paralelos bem interessantes, especialmente pelo fato de que é uma história de injustiça. E também uma história de soberania, porque o que fizeram contra Jesus já estava previsto diante da presciência de Deus. Como diz Pedro, vocês não fizeram nada fora do script, já estava tudo escrito. Vocês são culpados, mas já estava tudo escrito.
diante do plano soberano de Deus. É assim que a cena fecha. Tem uma tensão, porque vai morrer, não vai morrer, agora se resolve. O problema é lançado. Mas outra pergunta chega. E agora? Como explicaremos ao nosso pai? Rubem volta, versículo 29, última cena. Rubem volta à cisterna, e eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. De seu filho, um afastamento. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou durante muitos dias o seu filho. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar, ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Uma história parece encerrar, um luto que não tem previsão de acabar, mas uma hora acaba, como todo luto acaba. Mas mal sabia Israel, Jacó, que é o centro da história, que a história continuava. Veja a história da perspectiva de Jacó. Tente ficar do lado dele. Tente ver daqui a alguns anos, nos próximos domingos, ele vendo o seu filho de volta, como um idoso, como um senhor alquebrado pela tristeza, pelo arrependimento. Tente ver da perspectiva dele. Na perspectiva dele, acabou. Na perspectiva dele, é como um Davi chorando por seu filho, mas depois perde as esperanças, porque seu filho morreu. E a história continua de maneira inexplicável. A gente não pode chamar nem de milagre. Seria estranho chamar milagre a sobrevivência de José, porque foi operada por pecado. Mas é milagre. É inesperado que ele esteja vivo, diante do ódio de seus irmãos sanguinários, que estão acostumados a matar gente, que mataram a cidade inteira. Para eles matarem José, seria muito fácil, um menino fraco, um menino mole. Então, todas as coisas cooperaram, como diz Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperaram. E aí vem a ideia de que Deus está usando essas más ações, esses maus intentos, para fazer a sua vontade. E quando esse texto bate no nosso coração, o que é que deve reverberar no sino dos nossos corações? Um conforto, irmãos. Um conforto de que a história que Deus está contando na sua vida não chegou ao fim ainda. O arco está se desenvolvendo. Vai entrar outros arcos aí. Talvez você já entrou no arco do casamento, no arco do filho, no arco da viuvez, no arco do emprego, do desemprego. Arcos esses que passam, por incrível que pareça. E nós olhamos para trás e percebemos, olha, eu passei por isso, eu aguentei isso, eu cheguei aqui, e talvez você nem tenha perspectiva de que vai chegar em lugar nenhum. Mas vai. A coisa do cristão, a coisa diferente no cristão, é que ele sabe que vai chegar em algum lugar. Não tem aquela ideia do mundo assim de que você precisa ser alguém? Olha, você precisa ser alguém na vida. Para o cristianismo isso não existe, porque eu já sou alguém em Cristo. Eu já sou. Eu já sou alguém completo. A questão aqui é como eu vou viver diante disso. Eu sou alguém completo em Cristo. Se eu casar, se eu não casar, muito bem. Vamos ver o que Deus tem para cada uma dessas narrativas. Se eu for bem de vida, não for bem de vida, tudo bem. Vamos ver o que Deus quer em cada uma dessas narrativas. Vamos ver. Eu estou empolgado em ver que história é essa que Deus vai contar através de mim. Porque quando terminar, eu vou saber que foi Ele que contou. Que em todo momento, por mais em perigo que eu percebi estar, por mais temeroso que eu achei que deveria estar, coração tremendo, ansiedade, em nenhum momento eu fui desamparado. Sempre as muralhas da graça estiveram ao meu redor. Mas para quem lê uma história dessa, fora da Bíblia,
digamos que você só tivesse esse capítulo e ele acabasse aqui, você diria, meu Deus do céu, que história triste. Por mais que ele não morreu, mas ele virou um escravo. Saiu do colo do pai e caiu na escravidão. Uma escravidão em uma terra estrangeira, em uma terra que Deus já havia prometido a Abraão, que seria um local de sofrimento para o seu povo. E é esse propósito que Deus está cumprindo. Mas o que fica para nós? Consolo, pois Deus está fazendo algo em nós que nós não compreendemos ainda. A tensão entre os irmãos, gerada também pelo favoritismo, mas não desculpada pelo favoritismo, que fique muito claro isso, irmãos. Se as pessoas nos tratam mal, isso não é desculpa para que tratemos outros mal também. Eu estou sendo violento com meu irmão porque meu pai se utilizou de favoritismo. Não tem isso. A responsabilidade é individual. Talvez até os erros de nossos pais, aplicando assim, nos construam em nossos pecados sem nós percebermos. Seu pai foi muito duro, você se torna alguém muito duro também. Seu pai foi muito liberal com você, você se torna também alguém muito liberal. Replica isso até na criação dos seus filhos. A gente não percebe essas influências, mas elas existem. Mas nenhuma dessas influências nos desculpa em nossos erros. Se estou cometendo erros hoje, não é culpa dos meus pais. Não é culpa deles. Se você acha que é, você precisa passar por um tempo assim de perdão, de purificação. Você tem problema com seus pais, você tem algo engasgado, fale para eles. E peça perdão e seja perdoado. E vá em frente, porque agora é com você. As crianças saíram, ficaram os adultos aqui. Agora é com você. A bola está com você. Agora, quem vai ser cobrado será você. Precisamos desse senso maior de responsabilidade e não ficar colocando culpa na nossa história e nos outros que construíram a nossa história. Eles vão carregar a sua culpa diante de Deus. Mas eu preciso levantar, bater a poeira e andar em frente, senão não vai ter caminho para mim. Mas perceba a dinâmica do ódio, como ele funciona. O ódio se estabelece assim, por meio da competição. Dizia C.S. Lewis nos Quatro Amores. Qual é a face mais concreta do ódio? Qual a face mais concreta do desamor? É a competição. Começa com a inimizade. Começa com a comparação, irmãos. A questão é que todos nós competimos uns com os outros. Todos nós nos comparamos. Perceba que magoa a eles o fato de que seu irmão tem uma túnica. Agora pense de maneira racional. Em que isso iria influenciar na vida deles? Tornar a vida deles melhor ou pior? Se Jacó não desse essa túnica para José, ele daria para os outros 11? Não tem nem como, tem nem dinheiro para isso. Então eles não viveriam melhor se José fosse preterido. Porque no final das contas, a inveja, o ódio, não está preocupado só no seu benefício próprio. A inveja e o ódio, que são primos carnais, né, que a gente chama, primo primeiro grau, inveja e ódio, andam muito juntos, compartilham o mesmo sangue. Ela não quer simplesmente que o outro prospere e eu prospere também. Quer que eu prospere e o outro não prospere, que ele falhe, que ele caia. E nós enchemos a boca, e isso faz parte da maior parte das nossas fofocas, de falar dos erros dos outros. Quem dera nossas fofocas fossem de falar dos acertos dos outros. Aí já não seria mais fofoca. Tu viu? Rapaz, fulano ganhou um prêmio de distinção ali no local onde ele trabalha. Que legal. Eu fico tão feliz em ver assim a graça de Deus na vida daquele irmão. Eu acho incrível. Às vezes, irmãos, nós conseguimos fazer isso com pessoas que não são da nossa área, não competem conosco, aí a gente consegue. Mas a grande prova, creio eu, será quando sejam competidores próximos, sejam pessoas que fazem as mesmas coisas que nós. Se elas se saírem melhor que nós, como é que isso vai reverberar no nosso coração? É aí que está a prova se você realmente ama ou se você tem inveja. A competição gera a comparação.
Nós não nos sentimos satisfeitos com nada, porque sempre estamos comparando. Percebe que a comparação drena a nossa alegria, drena o nosso bem-estar, a nossa paz. Você não consegue mais simplesmente sentar e aproveitar. Você sempre está observando os outros. Deixa eu ver quantos abraços aquele irmão vai receber. Hoje eu recebi 7 quando cheguei na igreja. Ele recebeu 10. Meu Deus. Morri. Acabou. Para mim, essa igreja nunca mais. Comparação. A vida é tão complexa, irmãos. Há tantas variantes que o melhor caminho que nós tomamos é desligar o módulo da comparação. Porque às vezes você acha que não está sendo amado, mas você está sendo amado de maneiras que você não espera. Talvez você não receba um abraço, mas tem um irmão orando por você, em secreto. Então, como mensurar amor? Como mensurar cuidado, carinho? Eles mensuraram o cuidado e carinho de seu pai por conta da túnica, está lá. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa que eu quero dizer é que talvez sim, como neste caso, haja um favoritismo e um desprezo dos outros. Talvez sim. Talvez seja real mesmo. Tem prova, pastor. Aqui é a prova. Ele ganhou e nós não ganhamos. E aí? E aí que a gente senta, chora, desabafa diante de Deus. E a gente sabe que diante de Deus nunca vai ter favoritismo. E nós vamos rogar ao Senhor que nos dê forças e nos dê aquele carinho que só Ele pode dar para nós continuarmos bem com as pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você for observar cada detalhe, você fica maluco. Você vai enlouquecer. Não tente interpretar tudo, meu irmão. Às vezes as pessoas erram, às vezes as pessoas não percebem o que estão fazendo. Não tente interpretar tudo. Viva uma vida leve, viva uma vida de contentamento no Senhor, inclusive contentamento de amor. Agora, quando for necessário, cobre. Se for uma cobrança, válida, real. Aí precisa ser cobrado, uma vez que estamos numa comunidade espiritual cristã, que devemos conta uns aos outros. Isso leva à crueldade. Um texto que aparece no Novo Testamento, que lembra mais uma conexão que se faz em Lucas. Vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança de vocês que vocês ganharão as vossas almas. Você percebe que o contexto da traição, do desamor, é esperado por nós. Às vezes nos decepcionamos por ser das pessoas que nós esperávamos que recebêssemos amor. Mas não é para fazer isso. Não é. O esperado do cristão é ódio. É que todos o odiarão, até aqueles mais próximos, até aqueles da sua família. Mas não fiquem desesperados. Não se perderá nenhum fio. Irmãos, quando eu leio esse texto, toca muito meu coração, porque se você for ver os métodos de tortura contra os cristãos, são todos os tipos de método. Inclusive, um dos métodos tem a ver com cabelo. Escalpelar. Você sabe o que é escalpelar? Tirar o couro cabeludo, deixar só o crânio, em vida. Aí como é que Jesus diz que nenhum fio de nossos cabelos será tocado? A gente entende pelo versículo de baixo, que na nossa perseverança seremos salvos. A nossa salvação, o nosso corpo espiritual e ressurreto, ninguém pode mexer. Posso ter tranquilidade, mesmo que me traiam, que passam a perna. Podem passar a perna. Passem 2 vezes. Passem 10. Que nem o Brasil perdendo, né? Um gol, lembra? Há quantos anos atrás? 8? 12? Não lembro mais. Um gol, 2, 3. Teve uma hora que a gente disse, faça mais. 4, 5. Bote mais, homem. 6, 7. Tá bom. Tem hora na nossa vida que a gente tem que abrir mão, dizer, passe a perna mesmo. Enquanto nós lutarmos,
Uma coisa que se verifica em José é um silêncio, parecido com seu pai. Um silêncio. Parece que ele deixa a maré levá-lo. Isso reflete um bom coração. Um coração bom se aparenta nele. Você tem descansado no Senhor? Você tem descansado no Deus que está contando a sua história? Essa é uma pergunta que deve ser central. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. O contexto de Efésios complementa o de Gênesis, porque essa pequena história, ela vai desaguar em uma história muito maior. Como se um pequeno fio de água fosse crescendo, crescendo até terminar numa cachoeira grande, imensa, que sobe aquela espuma quando cai, uma catarata mesmo. Efésios está dizendo isso. A história de Cristo, de Deus em Cristo, vai terminar em glória. E é por isso que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, do que pedimos, muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque nós pensamos e pedimos coisas muito pequenas. E ele vai fazer muito mais. Muito mais. Muito mais, irmãos. Oração. Se você está sofrendo, você está passando por essa crise, qual é a principal questão? Faça como Jacó. Considere essas coisas em silêncio. Por vezes, falar é a pior decisão que nós tomamos. A mulher de Jó falou e falou besteira. Às vezes é melhor sentar, chorar e ficar calado. E às vezes os irmãos vão chegar e vão sentar e vão chorar e vão ficar calados também. Por que não tem o que falar? Porque a tragédia se abate sobre nós e dói o coração perceber que com José não teve ninguém para sentar com ele. Porque as coisas aconteceram muito rápido. Ele já entrou num turbilhão onde ele não tinha apoio nenhum. Os apoios que ele foi recebendo foram externos, nunca da família, nunca da tribo que Deus estava construindo a partir dele. Isso nos leva à dedicação também. Eu percebo que cristãos maduros que passam por sofrimento, eles não diminuem sua dedicação ao Senhor. Pelo contrário, eles intensificam. Tem gente que eu olho assim e penso, como é que pode servir tanto ao Senhor passando por tantas dificuldades? Pessoa passando por doenças terríveis, debilitantes, irmãos. Debilitantes. E intensificam o serviço ao Senhor. Estão aqui, estão servindo, estão ajudando. Pessoas que precisam comprar remédios caríssimos, mas que todo mês estão ali ajudando missões, estão investindo no reino. O sofrimento não deve diminuir a nossa dedicação, pelo contrário, deve intensificar. Porque se eu for esperar o término do sofrimento para servir ao Senhor, eu não vou servir ao Senhor nunca. Por quê? Quando estou sofrendo, não sirvo. O pastor precisa de férias, passar pelo sofrimento para servir. Quando eu estou bem, não sirvo também, porque estou tranquilo. Sobra o quê? Não sobra nada. Nossa dedicação deve ser invariável e, na verdade, intensificada pela escola da graça. Perseverança, irmãos. Perseverança. Eu vi muito disso acontecendo na minha vida. Deus tem me direcionado e eu achei que esse seria um bom momento para contar um pouco da minha vida para vocês. Eu não gosto, porque eu acho que o púlpito deve ser para a palavra de Deus. Mas alguns já me cobraram e eu não consegui ver um melhor momento do que esse, de falar sobre o que Deus fez na minha vida. Mas lembra lá da ponte, do papagaio, da pipa? Lembra um provérbio francês que diz: quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. Entenderam? Parece que é besteira, né? Mas a ideia é, quanto mais se trabalha numa coisa, você pega ali o barro, trabalha. Quanto mais se trabalha, mais vai ser parecido com o barro que deveria, com o vaso que deveria ser. Quanto mais as coisas mudam, mais elas se tornam aquilo que deveriam ser. Esse é o processo que Deus está fazendo em nossas vidas. Esses dois homens que você está vendo aí, eu resgatei por um milagre.
Não precisa pagar, não. Eles estão bebendo suco, viu? Não se escandalize, não. O daqui é Hamed. Do lado é Omar. Omar Mohamed Nachab. E essa foto foi tirada em Trípoli, no Líbano. E bonitos, né? Eu acho, eles estilosos. Esse ali é meu avô, Omar Mohamed Nachab. A foto está em preto e branco, mas ele tinha os olhos azuis e era filho de uma francesa com um turco. O Líbano, dentro do Oriente Médio, foi colonizado por franceses. Eles, inclusive, alguns falam francês lá. E aí eles estavam em Trípoli. Meu avô era jornalista muito gabaritado. Viajou, cobriu a queda do Muro de Berlim, tem todas essas coisas registradas em algum lugar. Falava inglês, falava alemão, falava várias línguas, mas conhecia o Brasil e gostava muito do Brasil. Essas são as muralhas da graça, né, que começam a nos estreitar. Ele já tinha vindo no Brasil, eu peguei um site Mormon, aí, saiba que tem muito documento seu nesses sites, Mormons. Encontrei um documento da imigração dele quando ele tinha 18 anos. Ele veio conhecer o Brasil, gostou. O Brasil sempre teve uma boa relação com o Líbano. E ele, já alguns anos depois dessa foto, era casado, tinha 3 filhas. Dentre as filhas, minha mãe, Nazira. Nomes muito comuns. Omar é como se fosse José, lá no Líbano. Nazira, como se fosse, não sei, Maria. Um nome bonito, mas e também muito comum. E Nazira tinha, por volta dos seus 12 anos, ele era casado com uma mulher chamada Terese, que era francesa também misturada com turca. Aconteceu a queda de um governo no Líbano. O Líbano é um país meio cristão, meio islâmico, hoje completamente cristão. Completamente islâmico, perdão. Inclusive entrou em guerra com Israel, um bocado de coisa, não deveria ser. O projeto foi outro. O projeto constitucional do Líbano é que o presidente fosse cristão e o líder das Forças Armadas fosse islâmico, para ter um equilíbrio. Aí aconteceu que os presidentes começaram a dizer que eram cristãos sem ser, e o islamismo dominou. Caiu um governo e ele foi perseguido politicamente. Ele pegou a esposa, as 3 filhas e fugiu para o Brasil, com medo de morrer. Chegaram em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. Velha história de imigrante, né? Mas lá estava minha mãe com 12 anos e as outras irmãs, ela não é a mais velha, é a do meio, naquela época. Ele se estabelece no bairro da Liberdade, que é um bairro até hoje muito conhecido por estar cheio de imigrantes, e abre um jornal. Começa a prosperar novamente. Abre uma casa de doces, abre restaurante, abre um jornal. Povo muito trabalhador, geralmente, né? Esse jornal era trilíngue, era 3 colunas, em árabe, em inglês e em português, para a comunidade ler. Nesse ínterim, minha avó morre e ele tem alguns funcionários no seu jornal. Minha mãe já está mais crescida e dentre os funcionários tem uma mulher do Crato. Já pensou? Do Cratinho de Açúcar. E o nome dela era Teresa. Ele perdeu Terese e conheceu Teresa, formada em comunicação do Crato, casada com um cabo de Farias Brito, que, muito bruto, ameaçava ela de morte. Velha história também. Teve um filho, segundo filho, com 1 mês de idade, ele puxou uma arma para matá-la. Ela pegou esse menino, pegou outro, fugiu para São Paulo. Velha história, né? Você já viu isso acontecendo várias vezes. Fugiu para São Paulo para estudar e para viver a vida. Olha como as coisas são. Esse caba, né? Esse caba, hoje é diácono numa igreja batista regular em Fortaleza. Se converteu. Não é mais bruto, não. nem ameaça mais. Deus tem umas coisas assim bem interessantes, né? E eu vou pular muito a história, irmãos, mas as filhas do meu avô, depois da morte da avó, não foram criadas bem. Ele era um homem bruto, um homem islâmico, um homem que não ligava para mulheres. Nunca ligou. Dentro do islamismo, inclusive, isso é pregado. E as 3, quando crescem, decidem seguir por uma vida de prostituição. São Paulo é muito fácil,
Naquela época havia uma prostituição de luxo, ganhava mais dinheiro, ganhava muito dinheiro, e elas não estudam e decidem ir por esse caminho. E é nesse contexto que eu nasço. Ela engravida e as coisas andaram na vida de maneira que ele começou a namorar, meu avô começou a namorar com essa mulher, Teresa de Farias Brito. Eles decidem vender tudo, ele já estava com seus 60 anos, vão para Poços de Caldas, ele não gosta, ela diz, tem uma cidade lá no interior do Ceará que você pode dormir com a porta aberta, que não acontece nada. Chama-se Farias Brito. Ele disse, eu quero conhecer. Foram para Farias Brito, amaram, ele amou. Ele disse, eu vou morar aqui. E aí fez um jornal lá, fez um clube. Nesse ínterim é que a minha concepção. Minha mãe liga para ele e diz, ó, pai, estou grávida e eu vou abortar. Eu vou abortar. Porque não tem condições de criar esse filho. E meu avô era islâmico, né? Pegou o Alcorão, e o Alcorão dizia que aborto é pecado. O Alcorão. Deus é incrível, né? Ele diz, você não pode, Alá não vai gostar, Alá vai te condenar para o mármore do inferno, você vai ter esse menino e você vai deixar ele aqui em Farias Brito, que eu estou morando, eu e Tereza. Com 2 meses ela faz isso. 2 meses. 1 mês ela me batizou numa igreja católica. Quem já foi no Viaduto do Chá, em São Paulo, é uma igreja que fica na ponta do Viaduto do Chá, bem bonitinha. Me batizou lá, não sei porquê, e com 2 meses veio me deixar. Ele me criou, ele e Tereza. 2 anos depois, ele faleceu. Depois eu conto a história do falecimento dele, porque tem muita graça de Deus ali também. Mas essa era minha mãe. Essa foto foi tirada 6 meses antes dela falecer. Essa era Tereza. Que quando minha mãe biológica veio para o velório, disse, eu vim buscar Rafael porque você não é sangue dele. Ela disse, de jeito nenhum. Lembrou Jacó, né? Ele é a lembrança de Omar. Eu vou cuidar dele. Eu não vou ficar só também. E ela se tornou, de fato, a minha mãe. E, irmãos, essa foto foi quando Asaf nasceu. Ele está por ali. 1 mês a gente não aguentou e veio para cá. Eu quero conectar essa história com vocês e com... Sabe por que a gente quer ter filhos e a gente tem 3 filhos? Porque nós sentimos todo esse peso dessa história. Janiele também é filha única, né? Nós fomos criados sozinhos. Então a gente quer que nossos filhos tenham irmãos, tenham amigos. E, irmãos, se não fosse a graça de Deus, eu estaria morto agora. Todas as vezes que eu fui em São Paulo, eu tive contato com drogas, com o que não prestava. Eu não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui. Mas Deus é muito bom. Como diz a música de Estênio Márcios, Muralhas. Desde os tempos de criança, agora sei, a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar e a cada dia foste sendo meu. Por tantas vezes quase que eu morri, mas tinhas muita vida para eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo tanto que sou teu. Ah, hoje eu sei que estavas ali, quando eu tive que enfim me enxergar. A minha alma chorava ao seu modo, escrevendo canções para ti. Ah, me seguiste por tantas esquinas, me guardaste nos becos sombrios, me levaste aos porões da minha alma, me trouxeste de volta para casa. Hoje eu sei que estavas ali. Eu vivi entre as fortes muralhas que tua graça ergueu sobre mim, antes mesmo do tempo existir. José provavelmente não entendia o que estava acontecendo na sua vida. Muitas vezes eu não entendi também. Por que é que eu não tinha pai? Por que as coisas eram tão difíceis? Que éramos tão pobres? Muitas vezes eu tentei me revoltar. Mas eu não sabia o que Deus estava... E ainda não sei. As coisas estão bem, amanhã podem não estar.
Mas uma coisa não muda, irmãos. O que é? A graça de Deus. Essas muralhas não vão nos deixar sair nem para cá, nem para lá. A vida vai transcorrer, mesmo que você não entenda, mas dentro das muralhas da graça de Deus. Confie nisso. Descanse nisso. Estamos aprendendo a viver ainda, mas não sabemos qual é o fim da história. No fim da história, a gente vai entender tudo que Deus fez conosco. Vamos orar. O que nós não podemos fazer. As coincidências da nossa vida, os encontros e desencontros, o que o Senhor nos fez sofrer e o que o Senhor nos fez nos alegrar. Cada um desses aspectos estavam debaixo da tua mão. Nenhum escapou, nenhum foi aleatório. Se há pessoas que estão aqui nessa noite que estão revoltadas com o Senhor, que o Senhor toque no seu coração, demonstra a tua bondade, Pai, e fazê-las perceber que só por tua graça estão aqui. Só por tua graça estão, inclusive, sofrendo. Porque dentro dessas muralhas, o Senhor nos conduzirá para outro lugar. Lugares calmos, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte. Rogamos pelos que estão em dias bons, em dias de sol. Não permita que nosso coração se acostume, Senhor. Ajuda-nos a nos alegrar com o máximo que temos, mas também estar preparados para os dias ruins. Rogamos por aqueles que estão no entremeio, estão depressivos, não estão percebendo a tua mão, embora muitas coisas estejam acontecendo. Rogamos que teu Espírito abra os olhos de gratidão, de olhar para o lado, de olhar para a família, de olhar para a saúde e te glorificar, apesar das dores. Que isso se reflita em oração, que isso se reflita em dedicação, que isso se reflita em perseverança. Para cada um de nós, faz a tua obra, nós rogamos em nome de Jesus. Amém.